Imediadata, eficiência em transmissão de dados. Gerar eficiência aos negócios dos seus clientes através da melhor solução em transmissão de dados do mercado. Este é o propósito da Imediadata, uma empresa que surgiu da parceria de 3 empresas com sólida experiência em seus mercados. Plastron, especialista na prevenção de perdas para o varejo. Sysdata, especialista em captura eletrônica de meios de pagamento. LGM, empresa de locação de bens de produção para a indústria. Imediadata, eficiência em transmissão de dados. A Imediadata é especialista em transmitir dados de forma segura, com alta disponibilidade, estabilidade e rapidez de instalação. Oferecer soluções definitivas para as necessidades de seus clientes, sejam eles do varejo, empresas, concessionárias, bancos. Através de sua solução inédita, inovadora e patenteada, a Imediadata mostra sua vocação para a alta tecnologia, de forma acessível, fácil e rápida. Imediadata. Para cada negócio, uma solução. Todo negócio de sucesso precisa de transmissão de dados estável e disponível. Até pouco tempo atrás, sua empresa dependia de operadoras de transmissão de dados, com soluções complexas, caras, algumas obsoletas e sem garantia de eficiência. Por desconhecimento, alguns adotam soluções padrão do mercado que não atendem suas necessidades e ainda pagando caro. Como toda inovação, a solução Imediadata surgiu da percepção de uma grande demanda de mercado, rapidez e economia na instalação de circuitos de dados. Veja o exemplo de um banco. Ao implantar um ATM, o banco precisava contratar uma operadora de circuito de dados que traçava um cabeamento pelo percurso entre o ATM e o data center do banco. Resultado: processo demorado, caro e sem contingência garantida. Caso esse link de dados caia, a resposta é conhecida por todos: ATM inoperante, banco fora do ar, transtornos. Atenta à demanda do mercado por uma solução simples, acessível e com contingência embutida, a Imediadata oferece conexão de 2 pontos remotos, ATM e Data Center. Utilizando o roteador com 2 links de dados GSM, que mantém conexão simultânea com 2 operadoras de telefonia móvel distintas. Resultado: sistema no ar com rapidez e contingência garantida pelo par de chips e monitoramento 24/7. No varejo, os problemas e riscos são os mesmos, mas com um agravante: o porte do estabelecimento. Imagine um pequeno varejista com seu mercadinho, padaria, farmácia, posto de gasolina em algum lugar do país solicitando um link de dados. É espera na certa. Ficar sem link de dados sem poder realizar transferência eletrônica de fundos, o TEF, através de cartões de crédito ou débito é o grande pesadelo de qualquer lojista. É prejuízo. Atenta à demanda do mercado por uma solução simples, acessível e com contingência embutida, a Imediadata oferece conexão de 2 pontos remotos, loja e operadoras de cartão de crédito e débito. Utilizando o roteador com 2 links de dados GSM, que mantém conexão simultânea com 2 operadoras de telefonia móvel distintas. Resultado: sistema no ar com rapidez e contingência garantida pelo par de chips e monitoramento 24/7. Veja o caso da rede de padarias Dona Deola, de São Paulo. É muito importante nos dias de hoje, para qualquer empresário, atuar na maximização dos seus resultados. Isso passa, evidentemente, pelos 2 lados da equação e o que nós estamos falando aqui numa minimização dos nossos custos. Toda a parte de transmissão de dados é cada vez mais importante, posto que é uma substituição do dinheiro normal em cédulas pelo dinheiro de plástico. E esse dinheiro de plástico requer que todo o recebimento seja transmitido para centrais de bancos, centrais de cartões. Evidentemente que isso é um custo adicional e que nós não podemos, evidentemente,
minimizar nem relegar esse custo a um plano secundário. Então a nossa busca sempre foi para que todos esses custos fossem os menores possíveis e sempre buscando soluções através da tecnologia de informação para que nos minimizasse esse custo. Isso vem sendo através do processo evolutivo, como as tecnologias evoluem, nós sempre procuramos estar sempre update em relação a todo esse sistema. E foi o que aconteceu nessa nossa última mudança, quando nós optamos pelo sistema da ImediaData, que nos fez com que nós conseguíssemos uma transmissão de dados mais efetiva, uma transmissão de dados mais rápida, a um custo muito mais compatível com as nossas necessidades e, evidentemente, cumprindo e cobrindo todas as necessidades impostas pelo mercado, quais sejam necessidades tanto fiscais quanto necessidades de facilidade e velocidade para o cliente. O que fez justamente unir o útil ao agradável para que a gente pudesse atingir a nossa excelência também nessa área de transmissão de dados. Bom, acho que é importante a gente compreender um pouquinho como é que funciona e por que é importante a transmissão de dados hoje em dia. Não é segredo para ninguém que os cartões de crédito e os de débito e os tickets restaurante, todos esses vales-refeição, todos em cartão de plástico, cada vez mais eles têm uma participação maior no breakdown das minhas receitas ou das receitas do comércio em geral. Nós estamos falando hoje em dia uma evolução nos últimos 10 anos de um número que passou de 20-80 para 80-20, ou seja, antigamente eram 20% cartão de crédito e débito e 80% em dinheiro. Hoje é 80% em cartão de débito e crédito, 20% em dinheiro. Isso faz com que a nossa operação seja muito importante. E aí vem todo esse conceito do que é TEF, né? E essa parte de TEF é uma coisa muito importante em todas as lojas. Evidentemente que se eu tiver 5 ou 6 bandeiras e eu tiver uma maquineta para cada uma dessas bandeiras, o meu caixa vai ficar muito mais conturbado. Ou seja, a fila vai aumentar e o atendimento ao cliente vai ficar muito mais difícil. Isso faz com que eu procure, e seja minha obrigação, procurar soluções que minimizem todos esses problemas e que faça com que o cliente saia mais satisfeito. Com isso, vem essa solução de unificar todas essas bandeiras e toda a transmissão de dados em uma maquineta só, né? Isso também vem em direção ao que está acontecendo na desregulamentação do mercado. Hoje, os tratadores dessas operações, antigamente a Cielo, a Reddicar, que tinham unidades de tratamento de dados diferenciadas, hoje, com a desregulamentação do mercado, passam a ter uma só, ou seja, você pode unificar todas as suas operações em uma dessas empresas que tratam o lote de informações. Isso faz com que cada vez mais nós busquemos a excelência nessa transmissão de dados. Então, o que significa isso? Olha, eu vou tirar esses meus dados que estão aqui na minha máquina, eu tenho que transmitir isso via algum tipo de transmissão para que chegue numa central, nessa central eles sejam tratados e sejam colocados no banco e esse banco, na manhã seguinte ou no dia que for o dia específico para isso, ele volte com esses recursos para mim. Evidentemente, quanto mais eu melhorar esse prazo e a qualidade dessa informação, menos filho eu vou ter, mais rapidez na volta da resposta desses dados eu vou ter, isso vai fazer com que eu me diferencie através de um serviço melhor. Eu acho que é esse o nosso objetivo. Da medida que a tecnologia ela evolui, e eu tenho que acompanhar essa tecnologia, a evolução da tecnologia, para que eu traga a tecnologia para que fique ao meu lado, para que a gente possa sempre evoluir. Evidentemente que essa evolução tecnológica, se vier acompanhada de uma minimização de custos, melhor ainda. E é isso que nós buscamos. E isso é um moto contínuo, ou seja, nunca acaba, porque a cada tecnologia que é implantada, uma nova vem atrás. Então é nossa obrigação e nosso dever buscar justamente essas tecnologias alternativas e através da ImediaData nós temos conseguido isso e eu tenho certeza que enquanto eu também estou aqui pensando nas minhas coisas, lá na ImediaData vai ter alguém que está pensando na nova tecnologia que vai se substituir a existente a um custo menor e uma satisfação maior, minha e dos meus clientes. Empresas de todos os portes e setores também dependem da transmissão de dados para atender seus usuários internos, clientes, fornecedores, distribuidores. Uma estrutura instável e desatualizada
pode minar todos os esforços e investimentos, representando crises, perda de negócios e insatisfação dos usuários. Veja a simplicidade e contingência da solução Imediadata. Conexão de 2 pontos remotos, filial à matriz. Utilizando o roteador com 2 links de dados GSM que mantém conexão simultânea com 2 operadoras de telefonia móvel distintas. Caso a empresa tenha um link de internet disponível, ele também poderá ser integrado à solução. Resultado: solução no ar, integração total entre filiais, matriz, depósito, data center. Veja o caso da empresa metropolitana de águas e energia, EMAI. Nós utilizamos transmissão de dados entre as nossas unidades de produção de energia e a sede da empresa. Essa transmissão de dados ela é utilizada tanto para dados corporativos, nos sistemas corporativos que nós temos na empresa, como para dados da área técnica, onde nós temos informações de medição de energia, de supervisão e controle das usinas e também controle e comando remoto de estruturas hidráulicas. Por exemplo, abrir e fechar comportas, ou ainda transmissão online da energia que está sendo produzida nas unidades para nosso centro de operação do sistema. Nós utilizamos a transmissão de dados em 6 unidades, sendo tanto usinas como estruturas hidráulicas, que estão localizadas em Cubatão, em Pirapora do Bom Jesus, em Salto e na cidade de São Paulo, além da nossa sede localizada em São Paulo. Com a solução de transmissão de dados, antes de nós adotarmos a transmissão de dados via celular, nós tínhamos alguns problemas, como problemas de indisponibilidade do link, quedas na comunicação e o tempo para a instalação de um novo link era muito grande. Com a solução da Imediadata, de comunicação de dados via celular, nós diminuímos o tempo de instalação de 60 dias para aproximadamente 13 dias, a nossa comunicação de dados ficou mais estável e nós utilizamos os links de comunicação via celular como contingência para os nossos links habituais. Além disso, nós podemos ter uma mobilidade muito grande, uma facilidade de modificação da nossa comunicação de dados de uma ponta para outra. Então, por exemplo, em eventos como feiras ou alguns links emergenciais que nós necessitamos, nós utilizamos a solução da Imediadata por ser uma solução de rápida implementação. Imediadata, eficiência em transmissão de dados.